Os cinco solas e a congregação cristã do Brasil. Começo com este vídeo uma série em que eu irei tratar a respeito da congregação cristã, o que ela prega, o que ela crê, aquilo que ela diz em um ponto, mas na prática apresenta outro, à luz disso que é chamado aí de lemas da fé protestante ou do protestantismo, que são os cinco solas. Todos nós sabemos que os cinco solas é, na verdade, um resultado da produção orgânica do protestantismo, que defende, de forma resumida, aspectos que defendem, em primeiro lugar, somente as Escrituras, depois, somente Cristo, somente a fé, somente a graça e, por último, a glória somente a Deus. Eu vou usar esses cinco solas ou esses lemas da fé protestante, como eu disse, e fazer uma avaliação crítica, teológica, histórica a respeito desta igreja, congregação cristã, que no passado já foi considerado uma igreja pentecostal, como as outras, porém muitas coisas aconteceram no decorrer da história e tudo indica que essa igreja precisa retornar aos padrões do protestantismo bíblico e clássico. Para um estudo específico a respeito dos cinco solas, eu quero apresentar para você este livro do reverendo Franklin Ferreira, um teólogo conhecido, autor também de uma sistemática, e ele tem esse livro aqui que ele lançou a respeito aí dos pilares da fé, e ele trata, entre outros temas, os cinco solas. Hoje eu quero começar com o primeiro, ao menos na ordem que eu apresentei aí, né? E, de fato, em todas as outras sempre é apresentado este primeiro lema, ou este somente, não é? Somente as Escrituras. Este é o primeiro lema da fé protestante. E para desenvolver esse assunto, eu também quero recomendar outros livros para você. Esse livro do J.I. Packer, Havendo Deus Falado, que é um trabalho a respeito da declaração da inerrância e da interpretação bíblica, tá? É um material fabuloso. Existe esse outro pela editora Monergismo, que é intitulado aí Infabilidade e Interpretação, que também defende a preservação das Escrituras. E esse último aqui do Hermes Maia, eu tenho essa edição antiga, provavelmente já existe uma outra capa pela Cultura Cristã, onde ele defende a inspiração e a inerrância das Escrituras. Bom, esses são auxílios teológicos. Nossa base para a crença nas Escrituras, podemos apontar aqui o Salmo 19, dos versículos 7 ao 10, podemos apresentar todo o Salmo 119, já que ali os 176 versículos apontam para a lei de Deus, a palavra de Deus, as promessas de Deus, o testemunho de Deus. Temos também segunda carta de Paulo a Timóteo, dizendo ali no capítulo 3, do 15 ao 17, a respeito da suficiência, da inspiração das Escrituras. Assim, nós temos base bíblica para apresentar alguns predicados das Escrituras. Cremos que ela é inspirada, soprada por Deus, cremos que ela é infalível, o que Deus disse vai se cumprir, cremos que ela é inerrante, não há erro nas Escrituras de nenhuma natureza, nós cremos na suficiência das Escrituras, por isso todo protestante vai dizer que a Bíblia é a sua única regra de fé e prática. Nós também cremos na preservação das Escrituras, nós não podemos acreditar que por causa das cópias dos manuscritos e das variantes, perdeu-se a palavra de Deus. Não, Deus preservou a sua palavra. Nós também cremos, além da própria suficiência das Escrituras, na preservação, cremos na sua inteireza,
né, para nós, os 66 livros, tanto 39 do Velho Testamento como os 27 do Novo Testamento, todos eles constituem aí aquilo que é chamado de a Palavra de Deus. Então eu acho que aqui é só um lembrete a respeito de nossa crença sobre a Escritura. Bem, e a congregação cristã com isso, né? O primeiro ponto de doutrina da congregação cristã diz que eles creem na inteira palavra de Deus como contendo, né? Na inteira Bíblia como contendo a palavra de Deus. Existe algum problema aí nesta expressão contendo que daqui a pouco nós vamos falar, mas eu quero aqui apresentar para vocês alguns problemas que a congregação cristã gerou para com este primeiro sola, ou esse primeiro lema, esse primeiro marco da fé protestante, que é a Escritura. Então vamos lá. Em primeiro lugar, você nota que é comum entre tanto os pregadores da congregação como o próprio povo, os membros, atribuírem à Bíblia aquela expressão que diz assim: a letra mata. Por que eles dizem isso? Eles dizem isso usando um texto bíblico de 2 aos Coríntios, lá no capítulo 3, que a Bíblia em si, aquilo que ela diz, as suas informações, não causam ou não dão espiritualidade às pessoas, mas sim uma comunhão mística daria aí vida, e não a letra das Escrituras. Bem, qual é o engano deles com isso? Em primeiro lugar, quando o apóstolo Paulo diz que a letra mata, o que ele está apontando é a letra da lei, isto é, a letra da lei traz uma condenação aos pecadores, e o Espírito Santo é que vai dar vida. Então não há nada ligado aí ao texto das Escrituras. A Bíblia, como disse o próprio Jesus, as palavras dele eram espírito e vida. Então as palavras de Deus dão vida. Então essa ideia da congregação, ou muitos membros da congregação, dizer que a Bíblia, a palavra de Deus, ela mata, e que é necessário uma compreensão mística do texto, é simplesmente um erro, né? Ou uma desconsideração para o próprio conteúdo das Escrituras. Nós acreditamos, e todos certamente concordam, que apenas um conhecimento bíblico sem praticar não leva a lugar nenhum. Mas isso não é o problema no texto da palavra, mas sim é problema naqueles que leem e estudam a palavra. Outro aspecto problemático, né, e é decorrente desse primeiro, é que além de chamar a Bíblia ou considerar a Bíblia como um livro que pode causar morte, a congregação também desestimula ou proíbe a formação teológica, a compreensão do saber teológico, tanto que os seus ministros não podem fazer nenhum curso teológico. Isso já era uma proibição antiga, ainda que tenha hoje alguns que acabam recorrendo a livros ou mesmo informações. Hoje, por causa da internet, o acesso é muito mais fácil. Isso incorre em desobediência para a congregação. Então nós notamos que a congregação ela é contra o preparo teológico. A pergunta simples é: como que eles mesmos usam a Bíblia, traduzida por João Ferreira de Almeida, que só fez isso por causa de um preparo teológico, de uma formação em idiomas bíblicos. E o seu conhecimento teológico proporcionou também traduzir a Bíblia. Então, assim, não há nenhum sentido a congregação dizer isso. O terceiro problema, para com o primeiro lema da fé protestante, a congregação ela tem aí nos seus pontos doutrinários, o que eu já mencionei, um problema. Eles usam a expressão que a Bíblia contém a palavra de Deus. Alguns acham que isso daí é algum aceno liberal ou neo-ortodoxo dentro da congregação. Eu acredito em outro aspecto que vai ser o quarto problema. Mas, via de regra, quando se diz que a Bíblia contém a palavra de Deus,
alguns estão pensando que nem tudo que está na Bíblia é a palavra de Deus, no sentido de ter tido origem da boca de Deus. Há os que, por exemplo, veem palavras de homens registrados na Bíblia, palavras do próprio diabo registrados na Bíblia, e alguns talvez pensam que, ao dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus, esteja levando em consideração esses aspectos literários. Mas, via de regra, não é isso que se pensa. Alguns realmente pensam que nem tudo que está na Bíblia é a palavra de Deus no pleno sentido. Então, há aqueles que dizem que foram inspirados, mas não foram. Há aqueles que escreveram coisas erradas e eles não foram inspirados, e está tudo isso contido na Bíblia. Então, alguns pensam dessa forma. Nós, crentes ortodoxos, conservadores, cremos que toda a Bíblia, os 66 livros, o conteúdo desses 66 livros, tudo que está na Bíblia é a palavra de Deus, ainda que o locutor, ainda que aquele que disse alguma palavra não tenha sido por Deus dito, ainda assim, ao ser registrado na Bíblia, é a palavra de Deus. Então, o registro escrito é a palavra de Deus. Agora, o que é que talvez a congregação quis dizer com contendo a palavra de Deus? Pode ser que, visto que a congregação considera a pregação do culto, dos anciães, dos cooperadores, como palavra de Deus, pode ser que eles pensem o seguinte, que a Bíblia é a palavra de Deus, bem como também a pregação deles seja a palavra de Deus. Pode ser essa uma possibilidade. A outra é a ideia de que a Bíblia em si não tem espiritualidade, mas sim quando ela é compreendida espiritualmente, aí ela se torna a palavra de Deus. Mais ou menos o que Karl Barth ensinava na sua teologia da crise, ou o confronto da experiência da crise, em que a Bíblia se torna a palavra de Deus para aquele que tem fé e experimenta a experiência de conversão. Bom, o quarto problema que a congregação tem para com o primeiro lema da fé protestante é exatamente isso que eu acabei de mencionar aí. A crença que eles têm em buscar a palavra. Se você notar, um membro da CCB, ele orienta a sua prática à luz daquilo que ele escuta da pregação. Então, eles têm até uma fraseologia conhecida, vou buscar a palavra. É curioso. Então, se uma pessoa vai se casar, vai viajar, vai abrir um negócio, vai mudar de emprego, vai fazer qualquer coisa, o que ele faz? Ele não consulta a Escritura, ele busca a palavra na congregação. Então, essa é uma prática comum entre o pessoal da CCB, e que aquilo que nós cremos que a Bíblia é suficiente, eles vão então na prática não olhar dessa forma, já que tudo na vida eles buscam a palavra. E muitas vezes, se você perceber, hoje os cultos da CCB estão sendo transmitidos pelo YouTube, você nota lá que tem um momento da revelação da palavra, e aí ele diz, Deus te diz, Deus manda dizer, e por essa palavra, só que quando ele expressa por essa palavra, pode ser tanto o que ele acabou de ler, como o que ele está falando, que às vezes não tem nada a ver com o que ele leu. Então, por essa palavra, na realidade, é por aquilo que ele está dizendo. Então, a congregação tem também problema com a suficiência das Escrituras. Dessa forma, e nesse vídeo, eu aponto este primeiro tropeço, digamos assim, para com os lemas da fé protestante na percepção aí da congregação cristã, conforme ela prega, ela ensina, ela crê, ela pratica. A doutrina das Escrituras para a congregação é uma doutrina muito enfraquecida e, no mínimo, falha e errônea, se não dissermos de fato herética, o que aparentemente, especialmente no ponto aí, em que eles olham o púlpito e a pregação da congregação como
palavra revelada, então nós temos aí um sério problema para com a suficiência das Escrituras, já que eles já têm outros problemas com o texto da Escritura, com o texto da palavra de Deus. Este foi o primeiro vídeo, onde eu tento demonstrar que a congregação erra, e erra miseravelmente para com o primeiro lema da fé protestante, que é somente as Escrituras. Que Deus nos ajude, que Deus nos preserve na fé na verdade, a fé na palavra de Deus, como disse Jesus, a tua palavra é a verdade.